Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Condicionamento e ânsia de libertação. Foi um passeio encantador. O caminho, partindo da casa, percorria o vinhal. As uvas começavam a amadurecer, exuberantes, polpudas, e delas se ia extrair grande quantidade de vinho tinto. O vinhal era bem tratado e mondado. Vinha a seguir a plantação de fumo, cultivada com todo o esmero, comprida e larga. Depois das chuvas, as plantas começavam a dar flores encarnadas, formosas e limpas. O leve aroma que delas se desprendia, de fumo fresco, tão diferente do cheiro nauseante do fumo queimado, se tornaria mais forte quando o sol esquentasse mais. Os longos caules das flores iam ser cortados, dentre em pouco, a fim de permitir às folhas de tabaco, pálidas, de um verde prateado e já bastante grandes, se tornarem maiores ainda e mais viçosas para a colheita. Seriam, então, apanhadas, classificadas, atadas a longos cordéis e suspensas no longo edifício existente atrás da casa, a fim de secarem por igual, onde o sol as não atingisse e corresse livremente a aragem noturna. Ainda trabalhavam ali homens com bois, cavando sulcos entre as longas e retas fileiras de plantas, a fim de exterminar as ervas daninhas. O solo tinha sido amanhado com desvelo e fartamente adubado, de modo que nele podiam crescer, tão viçosas como as plantas, as ervas daninhas, mas não se viam vestígios delas após tantas semanas. O caminho continuava, atravessando um pomar de diferentes tipos de pessegueiros, pereiras, ameixeiras e outras árvores, todas carregadas de frutas a amadurecer. À noite enchia o ar um suave aroma, e de dia o zumbir de miríades de abelhas. Ultrapassando o pomar, o caminho descia uma longa encosta, no fundo da qual se estendiam espessas e protetoras matas. Ali, o solo, atapetado das folhas mortas de muitos verões, era macio ao pisar. Sob as árvores era muito fresco, pois o sol quase não tinha possibilidade de atravessar a densa folhagem. A terra, sempre úmida e exuberante de seiva, emitia suave olor. Havia cogumelos em quantidade, quase todos da variedade venenosa. Aqui e ali se achavam também variedades comestíveis, mas era necessário procurar. Eram mais retraídos, quase sempre ocultos debaixo de uma folha da mesma cor. Os camponeses vinham cedo colhê-los, para vendê-los ou para seu consumo próprio. Naquelas matas, que se estendiam por muitas milhas, pelas ondulantes colinas, quase não existiam pássaros. Nelas reinava grande tranquilidade. Nem a mais leve aragem agitava as folhas das árvores, mas ali havia sempre um certo movimento, e esse movimento fazia parte do imenso silêncio, parecendo acrescentar alguma coisa à tranquilidade da mente. As árvores, os insetos, as vistosas samambaias não eram coisas separadas, algo exteriormente percebido. Faziam parte daquela interna e externa serenidade. Mesmo o estrondo abafado do trem que passava à distância estava contido naquela quietude. Era completa a ausência de resistência, e o ladrar de um cão, insistente e penetrante, parecia intensificar aquela paz.
Além das matas, corria o rio, belo, curvilíneo. Não era muito largo ou imponente e dava, a olhos penetrantes, espaço suficiente para ver pessoas na margem oposta. Ao longo de ambas as margens havia árvores, na maioria choupos, altos e majestosos, suas folhas tremulando à brisa. As águas correntes eram profundas e límpidas, coisa bela de ver, tão viva, tão rica. Um pescador solitário, sentado num banquinho, tinha ao lado um cesto de mantimentos e sobre os joelhos um jornal aberto. O rio inspirava paz e bem-estar, mesmo quando o peixe evitava o anzol. Ali ele permaneceria sempre, embora viessem mais guerras e os homens devessem morrer. Ali ficaria, para nutrir a terra e os homens. Muito longe avultavam as montanhas cobertas de neves, e nas tardes claras, quando o sol baixava sobre elas, seus picos altaneiros pareciam nuvens luminosas. Éramos 3 ou 4 na sala, e do outro lado da janela estendia-se um amplo e cintilante gramado, céu de um pálido azul cortado de nuvens pesadas, semelhando vagalhões. É realmente possível? Perguntou o homem. A mente libertar-se de seu condicionamento? Se é, qual o estado da mente que se descondicionou? Há vários anos ouço vossas palestras e muito tenho refletido sobre o assunto. Entretanto, minha mente não parece capaz de libertar-se das ideias e tradições inculcadas na meninice. Sei que estou condicionado como qualquer outro. Desde pequenos, ensinam-nos a ajustar-nos. Ensinam-nos com brutalidade ou com afeição e delicadas sugestões, até esse ajustamento se tornar instintivo e a mente ter medo da insegurança do desajustamento. Tenho uma amiga que foi criada em meio católico, prosseguiu, onde naturalmente se lhe falava de pecado, inferno, das confortantes alegrias celestiais e tudo o mais. Depois de atingir a maturidade e após muita reflexão, ela repeliu essa estrutura católica de seu pensar. Entretanto, até hoje, já a meio da vida, ela se sente influenciada pela ideia do inferno com seus contagiantes temores. Embora, superficialmente, minha educação tenha sido diferente, também eu, tal qual ela, tenho medo de não me ajustar. Percebo quanto é absurdo uma pessoa ajustar-se, mas não posso livrar-me disso, e ainda que pudesse, provavelmente eu iria fazer a mesma coisa de outra maneira, quer dizer, ajustar-me a novo padrão. Eu também tenho esse problema, acudiu uma das senhoras. Percebo muito claramente as muitas maneiras pelas quais estou acorrentada pela tradição, mas posso libertar-me de meus grilhões atuais sem me deixar prender por outros? Há pessoas que se veem impelidas a passar de uma organização religiosa para outra, que estão sempre a buscar e nunca satisfeitas. Quando, afinal, se acham satisfeitas, tornam-se insuportáveis. A mesma coisa provavelmente acontecerá comigo, se eu tentar libertar-me de meu atual condicionamento. Sem eu saber, serei arrastada para outro padrão de vida. O fato, continuou o homem, é que em geral nunca refletimos muito profundamente sobre como a nossa mente foi moldada, quase inteiramente, pela sociedade e a cultura em que fomos criados. Inconscientes de nosso condicionamento, prosseguimos lutando, realizando ou sendo frustrados,
dentro do padrão de uma certa sociedade. Tal é a sina de quase todos nós, inclusive os líderes políticos e religiosos. Talvez para minha infelicidade, depois de ouvir várias de vossas palestras, começou a tortura da dúvida. Durante algum tempo, não pensei muito profundamente no assunto, porém, repentinamente, vejo que começo a encará-lo a sério. Tenho experimentado e estou agora cônscio de muitas coisas que ocorrem em mim mesmo, cuja existência nunca tinha notado. Se posso continuar sem que os outros achem que estou falando demais, gostaria de entrar um pouco mais nesta questão do condicionamento. Depois de todos os outros assegurarem que estavam também profundamente interessados na matéria, ele prosseguiu. Após ouvir e ler quase tudo o que tendes dito, percebi quanto estou condicionado, e percebi, igualmente, que precisamos estar livres de condicionamento, não apenas do condicionamento da mente superficial, senão também do condicionamento do inconsciente. Percebi a absoluta necessidade disso, mas o que realmente está sucedendo é o seguinte: o condicionamento que recebi em minha juventude continua existente, ao mesmo tempo que existe um forte desejo de me descondicionar. Por conseguinte, minha mente se vê colhida nesse conflito entre o condicionamento que percebo e a ânsia de me livrar dele. Esta é, neste momento, a minha verdadeira situação. Como devo proceder partindo daí? A ânsia da mente de libertar-se de seu condicionamento não põe a funcionar outro padrão de resistência e condicionamento? Tendo-vos tornado cônscio do padrão ou molde dentro do qual crescestes, desejais livrar-vos dele. Mas esse desejo de ser livre não condicionará de novo a mente de maneira diversa? O padrão antigo vos manda ajustar-vos à autoridade. Estais agora desenvolvendo outro padrão, que vos manda não ajustar-vos. Tendes, assim, dois padrões em conflito. Enquanto existir essa contradição interior, novos condicionamentos serão criados. Sei que o velho padrão é coisa absurda e morta, e que é necessária a libertação dele, porque, do contrário, minha mente continuará pelo mesmo e estúpido caminho. Examinemos o assunto com paciência. O velho padrão vos mandava ajustar-vos, e por várias razões, medo, a insegurança, etc., vos tendes ajustado. Agora, por motivos de diferente espécie, mas nos quais ainda existe o medo e o desejo de segurança, sentis que não deveis ajustar-vos, não é isso? Sim, é mais ou menos isso, mas o antigo padrão é estúpido e preciso livrar-me dessa estupidez. Posso advertir, Senhor, que não estais escutando? Insistis em afirmar que o padrão velho é mau e que necessitais de um novo, mas o problema não é, absolutamente, ter um padrão novo. É meu problema, Senhor. De fato, assim o pensais, mas vejamos. Tende a bondade de não seguir vossos próprios pensamentos acerca do problema e limitai-vos a escutar. Está bem? Tentá-lo-ei. Nós nos ajustamos instintivamente, por várias razões, por apego, por medo, pelo desejo de recompensas, etc. Essa é a primeira reação de cada um. Chega então alguém e nos diz que devemos ser livres de condicionamento e nasce então o impulso para não nos ajustarmos. Compreendeis? Sim, Senhor, está claro. Ora,
Há alguma diferença essencial entre o desejo de ajustar-se e a ânsia de libertação do ajustamento? Aparentemente deveria haver, mas em verdade não o sei. Que dizeis, Senhor? Não se trata de eu vos dizer algo, e vós o aceitardes. Não deveis descobrir por vós mesmos se há alguma diferença fundamental entre os dois desejos aparentemente opostos? Como posso verificá-lo? Se não condenardes um, nem seguirdes ansiosamente o outro. Qual o estado da mente que anseia libertar-se do ajustamento e o repele? Por favor, não respondais. Senti, experimentai realmente esse estado. As palavras são necessárias para a comunicação, mas a palavra não representa a verdadeira experiência. A menos que experimenteis verdadeiramente e compreendais esse estado, os vossos esforços para serdes livre só facilitarão a formação de outros padrões. Não é assim? Não entendo bem. Ora, se não acabamos definitivamente com o mecanismo que produz padrões, que molda em sentido positivo ou negativo, continuaremos num padrão de condicionamento modificado. Compreendo verbalmente, mas em verdade não o sinto. Para o homem faminto, a mera descrição de um alimento nada vale. Ele deseja comer. Há a ânsia de ajustamento e ânsia de libertação. Por diferentes que pareçam, esses dois impulsos não são fundamentalmente idênticos. E se são fundamentalmente idênticos, nesse caso o vosso esforço de libertação é vão, porque só ficareis mudando de um padrão para outro, indefinidamente. Não há condicionamento nobre ou condicionamento melhor. Todo condicionamento envolve sofrimento. O desejo de ser ou de não ser gera condicionamento, e é esse desejo que importa compreender.